Olá, queridos, graça e paz. Estamos na nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Você já entrou nesse desafio? Você está conosco? E antes da gente começar, eu quero te dar um recadinho muito importante. É importante quando você ouvir, quando você estiver assistindo, dá o seu like, compartilhe, comente, envia para a tua célula. Quantas pessoas podem estar precisando de ouvir uma palavra e você tem ela aqui prontinha, do céu, para abençoar a vida de alguém? Então fique conosco que hoje o Espírito de Deus vai continuar ministrando em nossos corações. Mas vamos começar então em Êxodo, no capítulo 30, e nós vamos ver o Senhor falando algo muito lindo. Ele está continua aquele projeto da construção. E o Senhor vai dizer: faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. A função primordial, o propósito do altar era ser um lugar para receber incenso. E o Senhor vai começar a falar então das medidas. Ele vai ser quadrado, 45 centímetros de cada lado, 90 centímetros de altura. As suas pontas formarão com ele uma só peça. Mas o interessante, a madeira era de acácia, mas não era para as pessoas olhar e ver a madeira. A madeira não iria ficar visível, sabe por quê? Porque o Senhor diz: revista com ouro puro a parte superior e todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. O Senhor estava dizendo: trabalhe essa madeira para que a hora que as pessoas olharem, quando eles chegarem aqui, o que eles vão ver é o ouro que está coberto, é o ouro que está revestindo. Queridos, e o Senhor continua falando todos os detalhes, porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele vai falar das molduras, ele vai falar de para que serve, de como era para fazer, usar madeira de acácia também para fazer as varas, revestir de ouro. Tudo que era feito para o tabernáculo foi revestido de ouro como uma ordem do Senhor. E o versículo 7, o Senhor vai dizer: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer. Era a função do sacerdote queimar o incenso aromático sobre o altar em todas as manhãs e também ao entardecer. Por quanto tempo? A palavra diz que será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. E o Senhor continua. É um Deus de detalhes, é um Deus que se importa, é um Deus que observa, é um Deus que passa as ordenanças e ao mesmo tempo ele vai dando um suporte, ele vai dizendo todo o projeto como deveria ser feito. A próxima parte é o preço da propiciação. Dentro de Êxodo 30, nós vamos estar falando de várias coisas. Preço da propiciação, bacia de bronze, óleo das unções e sobre o incenso. E cada elemento desse, o Senhor, ele vai falar de como ele deveria agir, de como ele deveria trabalhar de uma forma, não era de uma forma que cada um resolvesse fazer. O Senhor tinha dado um projeto e o que eles deveriam fazer era seguir esse projeto. Interessante que a madeira de acácia, se você for ver, praticamente todos os elementos que eram de madeira foi usado madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira que, apesar de ser muito resistente, ela era uma madeira sem muitos atrativos, ela aparentava muitos nós. Era uma madeira que depois que ficasse pronto, ia dar para ver que aquela madeira precisava de algo, ela não era dita como algo de mais excelente. Então a palavra de Deus vai dizer: revista de ouro. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, do porquê que o Senhor está falando para revestir de ouro. Preço da propiciação, eu vou estar falando rapidamente. O Senhor vai falando para Moisés: olha, Moisés, quando você for fazer o censo, cada pessoa ela precisa pagar um valor. E é de acordo com o preço do santuário, o valor do santuário, ela vai pagar 6 gramas. E lá na frente nós vamos ver que é 6 gramas de prata. Bacia de bronze, gente, maravilhoso. Como Deus é um Deus de detalhes. Preste atenção, ele vai dizer, o Senhor disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Moisés precisa ter um recipiente, precisa ter um lugar aonde as pessoas, para chegar diante da minha presença, eles precisam chegar purificado e essa água precisa estar disponível. Faça uma bacia de bronze para eles se lavar. Eles vão lavar as mãos e os pés
Por que deveriam se lavar? Para que não morram, porque esse é um decreto perpétuo. O Senhor, ele pede para fazer também o óleo da unção. O Senhor pede para fazer o incenso. E cada elemento, cada parte, ele teria elementos específicos usados de um modo específico. O que chama atenção é para o óleo da unção. É que o Senhor vai dizer que esse óleo é um óleo sagrado. Esse óleo vai ter uma mistura específica. Para quê? Para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, os utensílios, o candelabro, os utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os elementos que faziam parte do tabernáculo. Ele precisava estar sendo ungido, mas também o Senhor se lembra: unjarão os seus filhos, consagre-os para que me sirvam como sacerdote. Provérbios, ele vai estar apresentando uma série de ensinamentos, de conselho, práticas de sabedoria, de conduta moral, de discernimento. E o Senhor, interessante que ele vai estar fazendo um contraste entre a mulher sábia e a mulher insensata, um contraste entre o sábio e o tolo, entre a testemunha fiel e a testemunha infiel. E aí eu separei alguns versículos. A palavra diz assim: a mulher sábia edifica sua casa com as próprias mãos, mas a insensata derruba. Mulheres, o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco na construção da família, construção da sua casa. E a palavra de Deus diz que isso é sabedoria. O capítulo 5, ele vai falar: testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentira. O Senhor ama a verdade. O Senhor ama quando nós apresentamos diante dele e mesmo sob pressão, nós vamos falar exatamente a verdade, porque o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro. E o versículo 34, ele vai estar dizendo assim: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre a sua ira. Que sejamos servos sábios, que sejamos servos com os ouvidos atentos na palavra, que sejamos instrumento na mão de Deus para esse tempo. E agora vamos também para Mateus 5, do 17 ao 48. E no versículo 17 ele vai estar falando que Jesus vem para cumprir a lei. Então, os textos que contém dentro dessa porção de hoje, Jesus cumpre a lei, ele vai falar sobre homicídio, ele vai falar sobre adultério, divórcio, juramento, vingança e amor aos inimigos. Queridos, Jesus vem na plenitude do tempo e uma das coisas que ele fala: não pense que eu vim abolir as leis ou abolir os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Sabe o que acontece? Jesus veio para elevar o nível. Jesus veio para fazer com que verdadeiramente agora a palavra que era externa, que era uma tradição, que era algo muito visual que as pessoas estavam vendo, Jesus vem agora e ele fala: eu vim para cumprir. E o Senhor diz o seguinte: enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E todo aquele que desobedecer aos mandamentos, ainda que dos menores, e além de desobedecer, ele ensinar os outros também, ele será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. O Senhor, ele vem então ajustando a lei que já existia, mas agora o Senhor vem nos trazendo mais para perto. O Senhor vem falando então sobre morte. Ele vem falando que a morte agora não é só pegar um instrumento e matar, mas que temos outras formas de matar. Eu posso matar por palavras, eu posso matar com uma atitude. Ele diz: todo aquele que dizer ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aqui é Novo Testamento, é Jesus falando. Então, queridos, o Senhor quer nos ensinar até sobre a oferta. Se você tiver uma oferta para você levar diante do altar, mas que para entregar essa oferta você vai olhar para o teu coração, porque agora quem é o templo? Agora onde está o tabernáculo? Você vai olhar aqui para dentro de você, e se tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro você vai reconciliar. Primeiro você vai reconciliar com as pessoas e depois você vai entregar. Esse é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de reconciliação. Queridos, tem muita coisa importante, mas eu quero ir com vocês no amor aos inimigos. Nós estamos vivendo em um tempo, o tempo que a palavra de Deus diz que o amor estava se esfriando. E aqui Jesus vai falar: lembra que vocês ouviram que foi dito, ame o
seu próximo, mas odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, preste atenção, o Senhor falando, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus, sobre bons, chove sobre justo e injusto. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Se vocês amarem e gostar só de quem gosta de vocês, todo mundo faz isso. Vocês precisam ser superior no perdão. Vocês precisam ter um novo nível de amor. Queridas, essa é a palavra para essa manhã, queridos. Que o Espírito do Senhor ministre ao teu coração. Lembra de compartilhar essa palavra. Lembra que esse mundo está sedento, precisando de amor. Lembra que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Seja bênção. Se tu uma bênção. Sede santo porque eu sou santo. Beijo no coração, queridos.